Fala galera, aqui é o Gabriel e gente, o Coringa aprontou de novo. Durante a saga Guerra Coringa, ele invadiu o apartamento da Bárbara Gordon e prometeu recriar momentos da piada mortal. Agora, será que ele vai conseguir? Esse vídeo vai ter muita coisa e polêmica. Então roda a vinheta e vamos lá! E gente, só antes de começarmos, já vai deixando aquele bate-like e bate-joinha, porque isso ajuda demais o canal aqui. Muito obrigado! Então galera, a história que a gente vai contar aconteceu na HQ da Batgirl número 47. Ela acontece durante a mega saga Guerra Coringa. Contudo, é importante dizer que essa história acontece mais pra frente durante a saga, e não ao mesmo tempo como as outras. HQs, né gente? É sempre confuso. Mas então, dito isso, vamos começar a história. Primeiro, saquem só essa capa do Coringão com um buquê de flores bem na frente do apartamento da Bárbara. E a história começa dentro do apartamento. A Bárbara chega cansada e joga os seus sapatos para longe. Ela pega o seu celular e fica vendo as mensagens do seu atual namorado, Jason Bard. E em narração, a Bárbara diz que muita coisa pode acontecer num dia. E essa daqui é a primeira alusão à piada mortal que vocês vão ter na história. A primeira, porque vai ter um monte. A heroína liga as luzes e atrás dela podemos ver o Coringa escondido. E de longe, o vilão observa a Bárbara, que está refletindo sobre sua cruzada para salvar Gotham. Ela diz que todo dia é vida e morte, e entende quem que é a Batgirl, mas se pergunta quem realmente é a Bárbara. Num momento bem Homem-Aranha, ela pensa que ser Batgirl sempre atrapalhou a sua vida pessoal e que para ela custou relacionamentos com seu pai, com Bruce e até amorosos com o Dick Grayson. E a Bárbara tá tendo todo esse questionamento porque ela meio que tá ficando apaixonada pelo Jason Bard. Esse é um relacionamento que estão construindo na HQ dela já faz algum tempo e parece que finalmente vai decolar. E a Batgirl conclui em seus pensamentos que irá permitir que o amor chegue mais na sua vida. Ah, mas isso seria fofo se o Coringa não tivesse do lado observando ela. A Bárbara começa a relaxar no sofá quando sente um cheiro estranho. Ela se levanta e começa a olhar para os lados, mas não encontra nada. Então, ela percebe que tem alguém dentro do apartamento e joga a taça de vinho em direção ao Coringa, que leva um golpe certeiro no rosto. O Coringão ri disso e diz Bárbara Gordon, ou devo dizer Batgirl. A Bárbara levanta a mesa e acerta o Coringa, e então grita que ele não pode falar o nome dela. A heroína começa a golpear o Coringa, enquanto pensa que tudo isso é um grande pesadelo. Mas isso não é pesadelo, tá acontecendo mesmo, e o Coringa tem um truque na manga. Ele ri e então aperta o botão de um controle remoto. E então, a Bárbara leva um choque e cai no chão sem poder se mover. E o vilão pede para ela se acalmar, porque é apenas ele e ela agora. E a HQ então começa a fazer mais paralelos da piada mortal. Enquanto que a Bárbara tenta se levantar do chão, ela começa a lembrar do momento que o Coringa fazia as fotos dela lá na HQ da piada mortal. A heroína diz que não sente as suas pernas e tenta se acalmar para sair dessa situação. O Coringa, do seu lado, começa a falar coisas como Batman, parceira e pequena garota. Então, a Bárbara finalmente volta a pensar direito e entende que o Coringa tá ali porque ele quer algo dela. E assim, ó, só para dar uma pequena contextualização, a Bárbara tem um implante na sua espinha que permite ela caminhar de novo. Se não fosse por esse implante, ela nunca teria se recuperado lá do negócio das pernas da piada mortal. E, pelo que parece, o Coringa conseguiu um aparelho capaz de hackear esse implante. A Bárbara fala que o Coringa não a conhece
e que ela é muito forte com ou sem suas pernas. E ela começa a buscar forças do próprio episódio da Piada Mortal. Enquanto isso, o Coringa fica debochando dela, olhando a decoração da sua casa. Ele se distrai e isso permite a Bárbara alcançar o bidê que tem os seus batirangues. Ela pega eles e com toda a raiva joga no Coringa, falando knock knock. Contudo, ela erra. Mesmo assim, o Coringa joga o jogo dela e pergunta quem está aí. E a Bárbara responde eu e dá um socão na cara do Coringa. E o impacto derruba o Coringa e a Bárbara. O vilão se levanta e pergunta por que os dois não se dão bem. Eu acho que isso tem a ver com o fato de você ter deixado ela paraplégica dando um tiro na espinha dela. E nesse momento, a Bárbara tenta ativar o computador, mas o Coringa a interrompe e diz que ela teve o seu momento. E ele diz que a respeita bastante por tentar. É então que o Coringa revela que esse aparelho que dá choque na Bárbara veio das empresas Wayne. E ele conseguiu o aparelho agora que é o dono das empresas Wayne. Ele dá mais um choque na Bárbara, que cai na frente do vilão e ele a joga no sofá. E nisso, o Coringa fala que tá ali só pra conversar. Ele começa a elogiar a Bárbara e os seus talentos, mas a Batgirl rejeita todos. Então, o Coringão diz que o Batman, os Robins e todo mundo de Gotham acha ela incapaz. E em pensamento, a Bárbara tenta ignorar o que ele tá falando. A Bárbara sabe exatamente o que o Coringa tá tramando e ela se recusa a cair nessa armadilha. Então, o Coringa senta do lado da Bárbara no sofá e eles começam a falar da Piada Mortal. Ele pergunta pra Bárbara qual que é a sua memória favorita e se é de quando ele a visitou no seu apartamento antes. Mas a Bárbara o ignora. E o Coringa começa a falar mais sobre memórias. A Batgirl não entende o que ele está falando e pede para ele ir direto ao ponto. Então, o Coringa fala que a Batcaverna é quase um museu e que, de certa forma, o Batman é um acumulador compulsivo. E nisso, a Bárbara consegue entender o que o Coringa quer dela. O Coringa quer ter os códigos de acesso da Batcaverna, ou pelo menos conseguir hackeá-los. E ele sabe que a Bárbara Gordon pode conseguir isso para ele. O vilão tenta jogar no psicológico da Bárbara, dizendo que não há motivos para defender o Batman. Ele lembra do fato que o Batman não mata e não se vingou pelo que ele fez com ela no passado. Então, ele diz que a Batgirl é apenas uma imitação barata do Robin. E, gente, é aqui que a história dá uma guinada que é genial. A Bárbara Gordon começa a jogar o jogo do Coringa e é demais. Ela diz: você está desesperado pela atenção dele. Tudo que você quer é ser um parceiro do Batman. Ou até mais. Você ama o Batman e não pode viver sem ele. E nisso, ela começa a rir feito louca como Coringa. E isso atinge o vilão, que fica muito brabo. Caraca, velho, a Bárbara meteu umas verdades aí que o Coringa deve ter se magoado. Ô, Coringa, ficou brabinho, ficou totó e falou mal de Batman. O Coringa fica tão abalado que começa a ameaçar a Bárbara de uma forma não convencional para ele. Mas a Bárbara não para de rir. Então, ele pega o controle do choque e começa a controlar as pernas da Bárbara e a leva pro lado de fora. E no caminho, a heroína aperta um botão de emergência. Mas ela lembra que da última vez que apertou o botão, quem respondeu foi o Alfred. E ela duvida que agora alguém chegue para ajudá-la. Quando a Batgirl chega do lado de fora do prédio, ela foca em um novo plano: ficar viva. Então, o Coringa mostra a sua Gotham para Bárbara e começa a jogar o seu jogo mental de uma forma diferente. Ele diz que a Bárbara e o Coringa não são tão diferentes assim. Ele fala, enfim, do Jason Bard e lembra que a Batgirl jogou o Jason de um prédio e que agora ela tá namorando ele como Bárbara Gordon. E isso pro Coringa é algo bem doentio igual a ele.
E o Coringa apela falando que a Bárbara é uma masoquista. E completa falando que isso é de família. E lembra do seu irmão. Eita, o Coringa tá apelando mesmo, hein? Meteu até o serial killer da família no meio da conversa. Quem é que faz isso? A Bárbara, então, começa a falar o segredo do código da Batcaverna. Mas ela diz isso para ganhar tempo e não conta tudo que sabe. É revelado que os códigos da Batcaverna são pequenas charadas, mas que são impossíveis de decifrá-los. E ao saber disso, o Coringa empurra a Bárbara, que cai no chão. Ela olha para o lado e pega um pedaço de metal que estava ali. O Coringa então se vira falando que nada é impossível e que logo logo irá decifrar o código. A Bárbara diz que o vilão não vai se safar dessa. E o Coringa fala que ela que é a comediante. E nisso, a Bárbara fala que a única piada é ele achar que tem o controle de seu corpo. Então, a Bárbara pega o pedaço de metal que encontrou antes e acerta a própria espinha. E a heroína grita que é ela que vai decidir o que faz com o seu corpo. Caraca do céu, que loucura foi essa? Ela simplesmente cravou o metal na própria espinha. Nossa, eu senti a dor aqui, isso deve ter doído muito. E agora que o Coringa não tem uma arma de choque, ele começa a correr. A Bárbara usa um bastão e joga direto nas costas do Coringa, que é atingido em cheio. A Batgirl fala que o pegou. E o Coringa cai no chão, falando que tá bastante impressionado por ela e que, na verdade, ela é a melhor Robin. A Bárbara ri disso e os dois desmaiam no chão, terminando essa HQ. Eita, gente, que história mais maluca foi essa? As HQs da Batgirl nos últimos meses estavam chatas demais. Eram histórias sem nenhuma conexão com o universo do Batman e que nada agregavam para a própria personagem. E aqui a escritora Cecil coloca a Bárbara Gordon no meio da Guerra Coringa e com muita eficiência. Sinceramente, eu achei essa HQ muito, mas muito boa. É muito legal ver como que a Bárbara Gordon, durante toda essa situação, fica calma e sob controle. Ela encara o Coringa sem o seu uniforme, sem o movimento das pernas e ainda ganha. E pra mim, isso não foi nem um pouco forçado, foi extremamente orgânico e muito bem escrito. Foi uma vitória dolorida para Bárbara que mostra muito do seu amadurecimento. Olha, uma história digna de ser escrita da Gayle Simone, que eu considero a melhor escritora que a Batgirl já teve. E eu acho que a Batgirl se sai muito melhor quando ela enfrenta vilões do Batman do que vilões C ou D da DC Comics, que não agregam nem um pouco nas suas histórias. Uma história muito legal, complexa, que mostra o melhor do Coringa e o melhor da Bárbara Gordon. E, gente, essa história aí com certeza vai ter um desdobramento no futuro, porque a gente sabe que a HQ da Batgirl vai ser cancelada na edição 50. Então, talvez esse tenha sido o primeiro passo para Bárbara Gordon a abandonar o manto da Batgirl. Esse é um talvez, porque a gente não sabe o que vai acontecer na última edição. E essa foi a polêmica HQ da recriação da piada mortal na história da Batgirl. Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!